Olá, eu sou Luffy Steffen e este é o Naftaluf desta semana. E, continuando em plena produtividade, na quarentena, no isolamento social, e eu continuo na minha busca, na minha pesquisa, de querer analisar arquétipos da cultura pop vintage do século XX para contextualizar nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. E aí é o seguinte, na semana passada eu fiz um programa falando do Horizonte Perdido, né? Essa obra tão incrível, o livro do James Hilton, que deu origem a 2 filmes. E também alguns amigos me falaram sobre a série Lost, que eu acabei esquecendo de falar da Lost, porque Lost é um pouco mais recente, né? Já é século XXI. Mas de qualquer forma, vale dizer que Lost tem muito a ver com o Horizonte Perdido, né? Inclusive na época da febre de Lost, alguns fãs e admiradores dessa série relacionaram a série com a história de Horizonte Perdido. E eu pensei nisso também, e ao mesmo tempo, juntando Horizonte Perdido, que a gente falou na semana passada, mais Lost e também Caverna do Dragão, que eu mencionei também um pouco na semana passada, de repente eu me lembrei de uma estranha trilogia de livros. Livros esses que marcaram a literatura infanto-juvenil brasileira, daqueles que cresceram nos anos 70, 80 e 90, né, nessas 3 décadas principalmente. Eu estou falando dos livros A Montanha Encantada, A Mina de Ouro e A Ilha Perdida. Ilha Perdida. Amanhã começa a história da divertida turma de náufragos que acabou perdida numa ilha deserta. Em terra firme ou em alto mar, eles vivem incríveis aventuras, repletas de perigos, surpresas, emoções. Amanhã, estreia de Ivani Ribeiro, a nova novela das 6, A Gata Comeu. Bom, gente, essa coisa da gata comeu que a gente viu aí é só uma brincadeirinha, uma piadinha, uma pegadinha desse programa. Na verdade, a gente não vai falar da Gata Comeu. Mas só para dar essa pincelada, a Gata Comeu, como sabemos, uma novela famosíssima, cultuadíssima, exibida pela TV Globo em 1985 e que por sua vez é um remake de A Barba Azul, exibida pela TV Tupi em 74. Eu só coloquei essa chamada da Gata Comeu porque na história, na primeira fase da Gata Comeu, os personagens naufragam e ficam perdidos numa ilha deserta, numa ilha perdida durante algum tempo. Então, como a gente vai falar do livro A Ilha Perdida, eu resolvi trazer essa referência da Gata Comeu. Mas vamos voltar para o assunto do programa de hoje, que são então esses 3 livros que eu mencionei. A Ilha Perdida, A Montanha Encantada e A Mina de Ouro. Livros esses escritos pela autora Maria José do Pré. Sim, ela mesma, hoje muito mais conhecida, né, pelo livro Éramos 6, o famoso romance dela, que já foi adaptado para televisão 5 vezes. Em 1958 pela TV Record, em 67 pela TV Tupi, em 77 de novo pela Tupi, em 94 pela SBT e mais recentemente, 2019 2020, pela TV Globo. É a novela que acabou de acabar no horário das 6 na Globo. Então Maria José do Pré, essa autora clássica da literatura brasileira e cuja obra adulta mais famosa é Éramos 6. Vem a tristeza me entristecer. Pois é, Éramos 6 foi publicado em 1943 e já em 44 a autora recebeu por esse livro o prêmio Raul Pompeia da Academia Brasileira de Letras. Isso mesmo. Éramos 6 virou um grande clássico da literatura brasileira, claro, e é interessante a gente perceber um pouco a história da Maria José do Pré, né? Ela é paulista de Botucatu, nasceu em 1898 no dia 1º de maio, ou seja, hoje. Coincidentemente, no dia que eu estou gravando esse programa, é o aniversário dessa autora. Foi uma coincidência esotérica, né? Mais um esoterismo que cerca aqui o nosso programa. Ou seja, ela nasceu em 1898, então ela estaria fazendo agora 122 anos de idade. E ela nasceu em 1º de maio e morreu também em maio, no dia 15 de maio de 84, portanto aos 86 anos de idade. E mais um esoterismo, 84 foi o ano em que eu, pela primeira vez, li um livro da Maria José do Pré, que no caso foi A Montanha Encantada, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, a Maria José do Pré, ela se casou, né, na juventude com um engenheiro famoso da época, Leandro do Pré.
Por conta disso, é interessante a gente observar um pouco a questão do machismo, né, na época da sociedade brasileira. Ela chegou a assinar alguns livros como Senhora Leandro do Pré. Isso mesmo, saía na capa dos livros, Senhora Leandro do Pré e o título. Ou seja, uma coisa hoje inaceitável, né? Uma autora assinar como senhora e vem o nome do marido. Olha que absurdo, né? Mas eram assim que às vezes as coisas aconteciam por lá, né? A gente está falando de década de 40 e tal, né? Inclusive, na abertura da novela Éramos Seis na TV Tupi, aparece a adaptação do livro de Senhora Leandro do Pré. E também essa alcunha aparece na abertura de outra novela baseada em livro dela, que é a novela Gina, um livro escrito por ela em 1945 e que virou novela da TV Globo, novela das 6, em 1978, estrelada por Cristiano Torlone e adaptada por Rubens Evald Filho, que por sua vez tinha adaptado em 77 na TV Tupi Éramos Seis, ao lado de Silvio de Abreu. Um pouco de lado a obra adulta da Maria José do Pré, o que nos interessa aqui neste programa, especificamente, é a obra infanto-juvenil da autora. E podemos dizer que Maria José do Pré foi uma espécie de sucessora do Monteiro Lobato, nesse quesito da literatura infanto-juvenil. Por isso que a gente está vendo aqui as maravilhosas Ilka Salaberry interpretando Dona Benta na série que a Globo levou ao ar, a primeira vez que a Globo fez o Sítio do Capão Amarelo, que foi entre 77 e 86. Eu digo que a do Pré foi uma sucessora do Lobato nesse quesito, porque toda a obra infantil do Monteiro Lobato, né, do Sítio do Capão Amarelo, que foi tão marcante, até hoje se passa no sítio, né? Tem toda essa coisa da natureza, do ambiente rural, campestre, do sítio ou da fazenda, que seja, né? Sempre ligado à questão da natureza, animais e protagonistas infantis, que são crianças, né? Investigando histórias e descobrindo, fazendo as famosas reinações. Os livros infanto-juvenis da Maria José do Pré seguem o mesmo estilo, né? São protagonizados por crianças que frequentemente estão na fazenda do padrinho, né? Estão em ambientes de natureza também, e se envolvem em aventuras e descobertas que não são surrealistas, digamos assim, né? São aventuras mais de férias rurais, vamos chamar assim, né? E também eu digo que ela é sucessora porque exatamente, mais ou menos quando ela começa a criar uma obra infantil, é quando o Monteiro Lobato está saindo de cena, né? O autor morreu em 48 e um pouco antes, em 43, é quando a Maria José do Pré começa a produzir literatura infantil. Então, em 43, ela lança o primeiro livro dela nesse gênero, que é o livro As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. E, na sequência, ela começa a produzir outros livros do mesmo gênero. Então, em 45, A Ilha Perdida e A Montanha Encantada. Em 46, A Mina de Ouro. E, na Mina de Ouro, surge o personagem do Cachorrinho Samba, que então vai ganhar uma série só para ele de livros onde o Cachorrinho Samba é o protagonista. Então, é uma série de livros, começando por O Cachorrinho Samba, em 49, O Cachorrinho Samba na Floresta, em 50, O Cachorrinho Samba na Fazenda, em 62, será que eu vou lembrar tudo? O Cachorrinho Samba na Rússia, em 63, e O Cachorrinho Samba entre os Índios, em 66. Falei da Bahia? Tem na Bahia, em 57. Bom, enfim, é uma série enorme de livros protagonizados pelo Cachorrinho Samba. Ainda uma outra ligação entre Maria José do Pré e o Monteiro Lobato é que ambos fundaram juntos a Editora Brasiliense, em 1943. O Cachorrinho Samba, capítulo 21. O que será de nós? A carrocinha parou de repente. Os cachorros foram levados para dentro de uma casa feia, uma casa sem vida, com aparência muito triste. Foram atirados a um pátio, onde havia outros cachorros, todos tristíssimos, alguns até choravam. A Ilha Perdida, um livro lançado em 1945 pela primeira vez, porém ele entrou definitivamente para o coração dos leitores brasileiros a partir de 73, porque foi nesse ano que ele foi relançado dentro da série Vagalume, a queridíssima série Vagalume, que todos conhecem e amam. Essa série, para quem não sabe, foi lançada pela editora Ática em 73 e prosseguiu até 2008, se não me falha a memória, lançando ou relançando uma série de livros infantos juvenis que marcaram gerações. E o livro escolhido para inaugurar a série foi A Ilha Perdida, justamente em 73. Até hoje um dos livros mais queridos da coleção e um dos mais vendidos também, né? Quando a gente vai olhar o ranking dos livros mais vendidos da série Vagalume, A Ilha Perdida continua lá. E qual é a história da Ilha Perdida? Bom, narra a história dos meninos Henrique e Eduardo, dois irmãos da cidade grande, que vão passar as férias no sítio do padrinho e da madrinha, onde eles encontram os primos Kiko e Oscar. Tá aí, de novo, uma coisa por isso que eu comparei
com o Sítio do Capão Amarelo, que também é muito parecido, né? O Pedrinho no sítio é um garoto da cidade que vai sempre pro sítio encontrar a prima Narizinho e lá eles vivem as grandes aventuras. Então é um pouco parecido nesse sentido, né? O personagem do Henrique, o protagonista da Ilha Perdida, é muito parecido com o Pedrinho, nesse sentido da valentia, né? Das bravatas e tal. Mas aí o que acontece com os dois garotos da cidade? Eles resolvem remar até a tal da Ilha Perdida, que é uma ilha que eles conseguem avistar da fazenda do padrinho. E lá chegando acontecem várias peripécias, os irmãos se separam e o Henrique é feito prisioneiro por um estranho homem eremita, o personagem Simão, né? Um homem já semi-idoso, misterioso, que vive naquela ilha maravilhosa e mágica, cercado de animais e tudo mais, né? Então o livro é uma aventura bastante fantástica, né? Mágica, e que tem muito a ver com essa coisa do sítio que eu disse, mas com um charme especial, que é da Maria José Dupré, afinal ela é autora e coloca a personalidade dela no livro, lógico. Então, aí acontecem todas as histórias e tal. Mas por que eu trouxe esse livro, já que a gente está falando da pandemia e tudo mais? Eu tenho falado muito de obras que retratam quarentenas, né? Então a gente viu isso no Horizonte Perdido e também nos filmes baseados na tragédia dos Andes, né? Que a gente viu também no programa da semana passada. Aqui também a gente tem essa quarentena, né? Porque a partir do momento que os irmãos Eduardo e Henrique naufragam na tal ilha, ficam em quarentena, isolados, porque eles perdem o bote, a canoa vai embora, eles são obrigados a ficar na ilha até conseguirem sair de lá. Enquanto o Eduardo fica tentando construir uma jangada sozinho, achando que o irmão desapareceu, Henrique é capturado pelo tal Simão, porque Simão não quer que Henrique volte para a cidade e revele para os humanos que existe um eremita morando na ilha. Então essa situação da prisão, da situação limite, onde você não consegue voltar para o seu habitat original, é que configura essa quarentena que a gente vê, essa quarentena infantil de A Ilha Perdida. De Maria José Dupré, A Ilha Perdida. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba, rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns 2 quilômetros de distância e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Bem, o sucesso de A Ilha Perdida, escrito pela autora em 44 e lançado em 45 originalmente, já naquela época o livro foi um sucesso no mercado, levou a autora a escrever uma espécie de continuação, ainda em 1945, que é A Montanha Encantada. Temos aqui A Montanha Encantada, um livro de continuação porque pega alguns dos personagens da Ilha Perdida. Então, e os personagens também que já tinham aparecido no primeiro livro infantil da autora, como a gente disse, que é As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. Pingo e Pipoca são 2 cachorrinhos, né? Precursores do cachorrinho Samba, que só vai aparecer na série um pouco depois. Mas enfim, na Ilha Perdida a gente tem também esses personagens todos. A gente tem Kiko e Oscar, que moram na fazenda, Henrique e Eduardo, como eu disse, que vêm da cidade para pesquisar a Ilha Perdida, e as primas Vera e Lúcia, com seus cachorrinhos Pingo e Pipoca, que aparecem depois no final do livro. Isso na Ilha Perdida. Na Montanha Encantada, esses personagens todos estão de volta, com ainda o acréscimo de outra prima chamada Cecília. E o que acontece na Montanha Encantada? Os personagens resolvem fazer uma excursão por uma montanha que tem na fazenda do padrinho e da madrinha, para descobrir uma estranha luz que aparece ali no alto da montanha que eles enxergam lá de baixo. E quando estão na tal montanha, acontece o fenômeno de que eles são também sequestrados, entre aspas, e vão parar debaixo da terra, dentro da montanha, numa misteriosa cidade subterrânea habitada por anões. Anões portugueses que vieram para o Brasil no começo da colonização. Olha o surrealismo desse livro, né? E estão dentro dessa cidade, uma cidade toda feita de ouro e pedras preciosas dentro da montanha. E aí as crianças também vivem uma quarentena. Elas são prisioneiras dos anões, que também não deixam as crianças saírem de lá, porque se elas saírem, aí repete-se a trama de A Ilha Perdida, né? Basicamente o mesmo plot. Se elas saírem de lá, elas vão contar para todo mundo que existe uma cidade subterrânea e adeus paz dos anões, né? Então os anões não querem deixar elas saírem, então elas ficam presas ali. Essa é a trama de A Montanha Encantada, um livro que também marcou gerações, né? Como eu disse, escrito em 45, e que depois foi relançado muito tempo depois, também pela editora Ática, já na fase da série Vagalume, embora seja um livro que não pertence à série Vagalume, né? Ele pertence à coleção Cachorrinho Samba. A gente vai falar disso daqui a pouco.
De qualquer forma, A Montanha Encantada, ao ser relançado nos anos 70 e 80, marcou aquela geração e está no coração de todos nós. Detalhe, não confundir esse livro, A Montanha Encantada, nada tem a ver com a famosa Montanha Encantada do Play Center, o famoso parque de diversões. A Montanha Encantada do Play Center foi inaugurada em 1980 e existiu no Play Center até 2005, né? O parque fechou em 2012. E na verdade a inspiração para esse brinquedo não era o livro da Maria José Dupré, e sim a Disneylândia. A Montanha Encantada do Play Center está mais encantada ainda. Agora você faz uma viagem completa pelo mundo da fantasia, cheio de mágica e encantamento. Um mundo como dos seus melhores sonhos. Você vai ver coisas incríveis, sensações que você jamais sentiu. São novos cenários com muito mais beleza e alegria. Venha viver um mundo todinho feito para você na Montanha Encantada do Play Center, o mundo da fantasia. Pois é, e a Montanha Encantada, que a gente falou agora, tem muito a ver também com o Horizonte Perdido, né? Já que em Horizonte Perdido, como vimos, os personagens vão parar num estranho vilarejo, né? Que é o Vale de Shangri-La. Não é subterrâneo e não é habitado por anões, mas todo o layout de Shangri-La não deixa de ter uma coisa meio fantástica, né? Quase como se aqueles habitantes fossem gnomos, né? Não são gnomos, mas tem também todo esse look oriental, né? Porque estamos justamente o Horizonte Perdido se passa, né? Na região da China. Então tem um pouco essa coisa mágica, né? Desses personagens meio mitológicos que estão ali em Shangri-La. Então em Montanha Encantada a gente tem uma coisa parecida, porque eles vão parar numa cidade onde só tem anões. Tem muito a ver a Montanha Encantada com Horizonte Perdido. Bom, na sequência, a Maria José Dupré lança A Mina de Ouro, em 46, também um livro muito antigo, portanto, mas que foi resgatado décadas depois e frequentou muito as infâncias 70 e 80, também lançado pela editora Ática, também da coleção Cachorrinho Samba. Em A Mina de Ouro a gente vai ter os mesmos personagens das outras vezes, só que dessa vez a gente não tem os cachorrinhos Pingo e Pipoca, eles são substituídos pelo Cachorrinho Samba, que faz aqui a sua estreia como ator nesse livro. E depois ele vai ganhar a série dele, como dissemos. Mas A Mina de Ouro, a história é a seguinte, toda essa primaiada está em São Paulo, dessa vez eles não estão na fazenda, e resolvem fazer uma excursão ao Pico do Jaraguá, o famoso Pico do Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo. Resolvem fazer um piquenique no Jaraguá, mas acabam descobrindo um buraco, entram nesse buraco, de novo a coisa do mundo subterrâneo, né? E descobrem uma mina de ouro, misteriosa e enigmática, dentro do Morro do Jaraguá. Só que essa mina é labiríntica, portanto eles não conseguem sair de lá, e portanto temos de novo quarentena. E eles ficam uma semana presos na tal ilha, tendo que sobreviver, passando fome, frio e aflições. Então, se a Montanha Encantada lembrou um pouco Horizonte Perdido, em A Mina de Ouro a gente lembra um pouco dos filmes que a gente falou, baseados na tragédia dos Andes, né? A questão das privações e tal. Se bem que aqui, claro, tudo muito mais leve, e as crianças acabam conseguindo sobreviver na tal ilha, descobrem um lago dentro da ilha, conseguem pescar, conseguem comer, enfim. E, finalmente, conseguem fazer uma escavação dentro da mina para conseguir sair do Morro do Jaraguá. Essa é a história de A Mina de Ouro. Por outro lado, além de falar a gente falou do Horizonte Perdido, da Montanha Encantada, a questão dos anões, em A Mina de Ouro também não deixa de lembrar um pouco alguns anões. Mas que anões são esses? Outros anões, né? No caso, os anões, os 7 anões, os famosíssimos companheiros da Branca de Neve, porque eles trabalhavam exatamente numa mina com pedras preciosas. It ain't no trick to get rich quick if you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. Aqui estão os meus livros. A Ilha Perdida, essa edição na verdade é de 87, não é a minha edição original, porque a edição que eu tinha na época é de 85, mas ela se perdeu com o tempo e depois eu adquiri essa edição de 87, né, um relançamento da Ilha Perdida. Já a Montanha Encantada, eu tenho aqui uma edição de 82, mas que eu, como eu disse, só li em 84, e que pertenceu à minha prima, Bianca Falanga, que deve estar nos assistindo agora. Um beijo para minha prima, Bianca Falanga, com quem a gente cresceu junto, vivendo também grandes aventuras, dignas do Sítio do Capão Amarelo e dos livros dessa coleção. Então eu fiquei com esse livro dela e li em 84.
E A Mina de Ouro, a minha edição, que é de 84 também, só que eu lembro que eu li esse livro pela primeira vez em 85. Inclusive, esses livros eram muito pedidos nas escolas na época, né? Faziam parte das leituras obrigatórias, né? Acho que durante toda a década de 70, 80, talvez até 90, né? Esses livros perduraram como leituras recomendadas para as crianças e pré-adolescentes da época, portanto, marcaram gerações. E como eu falei, A Ilha Perdida faz parte da coleção Vagalume. Aliás, Éramos Seis também está na série Vagalume, né, para quem não sabe. A Ilha Perdida é o primeiro livro da série e Éramos Seis é o quinto livro, né, como a gente vê aqui atrás. E A Mina de Ouro e A Montanha Encantada fazem parte da coleção Cachorrinho Samba, que a editora Ática lançou também nos anos 70 e 80, e que contém os livros, além dos dois livros, tem o Cachorrinho Samba na Floresta e o Cachorrinho Samba na Fazenda. Os outros vários livros com o Cachorrinho Samba não estão nesta coleção. Bom, agora só para encerrar, o que eu gostaria de dizer é que olha que coisa louca, né? Toda essa obra infanto-juvenil da Maria José Dupré é muito fantástica e é surpreendente que não tenha gerado adaptações cinematográficas ou mesmo audiovisuais, televisivas, né? Não tivemos. Será que ninguém teve a ideia de adaptar esses livros para a televisão ou para o cinema? Nunca saberemos. De qualquer forma, o mais próximo que o cinema brasileiro chegou desses livros foi a série de filmes com o Tio Maneco. Isso mesmo, para quem não sabe, a série de filmes protagonizados e dirigidos pelo ator Flávio Migliaccio, onde ele interpreta o desastrado e divertido Tio Maneco, que tem uns sobrinhos e também vão para a fazenda viver grandes aventuras. E assim nós tivemos 3 filmes, As Aventuras com o Tio Maneco, em 71, O Caçador de Fantasmas, em 75 e Maneco, o Super Tio, em 78. Tio, tá saindo uma fumacinha roxa. Roxa? Ou nós montamos alguma coisa errada, ou ele tá muito doidão. Bem, e além dos filmes, né, o Tio Maneco também gerou uma série de televisão, isso mesmo, para quem não sabe ou não se lembra. Entre 1981 e 85 existiu a série Aventuras com o Tio Maneco, produzida pela TVE, a TV Educativa do Rio de Janeiro, exibida no Rio pela TVE e em São Paulo pela TV Cultura. Além disso, como eu já falei, uma coisa próxima desse universo também foi o Sítio do Capão Amarelo, a primeira série da Globo entre 77 e 86. Que também foi exibida pela Globo, pela TV Cultura em São Paulo e pela TV Educativa no Rio de Janeiro. Então são séries que, de certa forma, flertam com esse universo também, tem a ver com esse universo que a gente falou dos livros infanto-juvenis da Maria José Dupré. E hoje, o que a gente teria mais próximo disso, né? No sentido de uma diversão infanto-juvenil, onde os personagens mirins botam pra quebrar, né? Bom, na televisão e também no cinema temos os Detetives do Prédio Azul, isso mesmo, DPA. Né? As novas gerações amam e adoram os Detetives do Prédio Azul. Para quem quer uma coisa um pouco mais hard, temos Stranger Things, com crianças também botando pra quebrar e resolvendo mistérios um pouco mais cabeludos, bizarros e assustadores. Mas enfim, todas essas histórias, Tio Maneco, Sítio, Stranger Things e DPA, ficam para uma próxima aventura, um próximo programa. Até lá! Thank you.